Bom dia, irmãos. A paz. Ontem nós falamos a respeito da grande história. Desde o início está se contando uma grande história. E essa grande história tem como centro Cristo, o Redentor. É a grande história da redenção, que está sendo contada desde o início. Quando os profetas do Antigo Testamento, eles, pela revelação divina, vislumbravam no futuro o Messias que viria, o Redentor, o Redentor. E eles aguardavam a vinda do Redentor. E eles anelavam e sonhavam com a vinda do Redentor. Irmãos, hoje nós olhamos para trás, para a vida do Redentor. E nós sabemos a respeito da vida do Redentor pelos profetas do Antigo Testamento e pelos apóstolos do Novo Testamento. Mas nós falamos também ontem à noite que para a gente entender onde estamos inseridos nessa grande história, quem nós somos e onde nós estamos, nós precisamos entender em primeiro lugar, vamos, que nós somos criaturas. Nós não somos infinitos. Nós não somos infinitos. Nós tivemos o início. Nós fomos criados enquanto humanos à imagem e semelhança de Deus. Criação. Mas a gente jamais vai entender a gente mesmo. Jamais vamos entender a realidade. Jamais vamos compreender o nosso cônjuge. Jamais vamos poder criar fielmente diante do Senhor aos nossos filhos, ou nos relacionarmos de forma agradável se a gente não entender. Irmãos, esses 4 princípios: criação, queda, redenção e restauração de todas as coisas. Irmãos, vocês já viveram naqueles dias difíceis em que você diz assim: e ainda são 10 horas da manhã, quando vai acabar esse dia? Hoje está difícil demais. Eu acordei 6 horas e é só problema, só dificuldade, só briga, só obstáculo, só provação. Oh, meu Deus, que hora vai chegar lá para meia-noite, que se encerre esse dia? E eu quero que quando isso aconteça, você possa se lembrar que isso é por causa da queda. Queda. O mundo não está no seu estado original. Você, a humanidade, não está no seu estado original. Nós vivemos num mundo caído. E fora do jardim, coisas esquisitas acontecem. Crianças nascem, minuto depois falecem, morrem. Crianças nascem. E o médico fala que seu filho, sua filha tem um grave problema no coração. Mundo caído. Você tem que, enquanto criança, ir lá ao velório do seu próprio pai, sua própria mãe. Você, enquanto papai, você tem que ir ao velório do seu próprio filho ou filha. Vivemos num mundo quebrado. Vivemos num mundo caído. Não se esqueça disso. Mas qual é a esperança, pastor? A esperança é a redenção. Fale do Redentor. Quando você for um velório, fale do Redentor. As pessoas que estão ali, corações enlutados, entristecidos, para muitos deles a vida já chegará ao fim, porque o ente amado está ali sendo velado. Por favor, dê esperança. Fale do Redentor. Fale para ele que a criação já não está no seu estado original, que nós estamos sofrendo as consequências da queda, mas há esperança no Redentor. Haverá um dia ressurreição, haverá um dia restauração de todas as coisas. Fale do Redentor, é aquele que transforma a nossa vida, é aquele que morreu por nós, e o sacrifício de Cristo não somente salva a nossa alma, não somente restaura a nossa vida, senão um dia irá restaurar toda a criação para a glória dele. Nós acabamos de ler, irmãos, que esta história se trata dele. Em Efésios capítulo 1 diz que nós fomos escolhidos nele. E depois vai falar que nós fomos predestinados para ele. E tudo isso é para a glória dele.
Não se esqueça, há uma grande história sendo contada da redenção. Eis aí a nossa esperança, eis aí o fundamento da nossa fé, eis aí a razão pela qual nós caminhamos. Cristo, 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 Cristo. Somente Cristo, não há nada fora de Cristo, não há paz fora de Cristo, não há alegria fora de Cristo, não há bem-aventurança fora de Cristo, não há salvação fora de Cristo. Cristo. Então, quando você esteja vivendo esses dias difíceis, consequência da queda, lembre-se do Redentor. Fale do Redentor. Fale a sua alma, como Davi falava. Por que estava abatida minha alma? Por que você está assim, a minha alma? Espera em Deus, teu Redentor. Eu sei que o meu Redentor vive. Seja isso. Não se esqueça disso. Pai, nos ajude nesta manhã, para agora expor diante a sua palavra, para a igreja aqui reunida. Meu Senhor, que a palavra do Senhor produza no coração salvação, restauração. Meu Senhor, que o Senhor trabalhe em nossa vida todas as áreas que o Senhor sabe que carecem serem trabalhadas. Fortalecimento da nossa fé. Tudo isso vem pela sua palavra, que nos revela a respeito do Redentor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós vamos responder a pergunta: o que é igreja? E eu sei que você vai encontrar muitas definições o que é igreja. Algumas definições são muito boas, outras mais ou menos, e outras são horrorosas. São horrorosas porque estão muito distantes das Sagradas Escrituras. Toda e qualquer definição, tá, quando nós vamos falar de igreja, deve provir das Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos trabalhar com essa definição e logo nós vamos apresentar os textos que nos dão sustentação, a essa definição. Então, leiamos. O que é a igreja em conjunto? A igreja é a comunidade. Muito bem. É a comunidade pactual que adora a Deus. Mais uma vez, é a comunidade pactual que adora a Deus. E hoje vamos trabalhar muito, muito. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos trabalhar a questão da adoração em primeiro lugar. Já que nós falamos que é a comunidade pactual que adora a Deus, nós precisamos definir o que é adoração. Irmãos, deixe eu dar aqui uma dica, por favor, me permita dar uma dica. Toda vez que o irmão tente perceber ou construir uma definição bíblica, você tem que seguir 3 passos. O primeiro, você tem que ir à Bíblia e perceber qual é o termo que a própria Bíblia utiliza para definir alguma coisa. Isso dá um trabalhão, porque você tem que ler de Gênesis a Apocalipse. Então, se você vai trabalhar o que é adoração, você tem que perceber qual é a palavra que é utilizada na Bíblia para falar a respeito de adoração. Tá bom? Então, você vai procurando toda a Bíblia. A primeira coisa. Em segundo lugar, você vai olhar o que há ao redor desse termo, que é o chamado contexto. Como esse termo é utilizado dentro desse contexto. Por exemplo, vocês já perceberam que o termo carne na Bíblia tem vários significados de acordo com o seu contexto. Então, tome muito cuidado, muito cuidado. Então, em primeiro lugar, qual é o termo? Segundo lugar, como esse termo é usado no seu contexto? E em terceiro lugar, qual é a teologia, qual é o entendimento que esse termo, dentro do seu contexto, está passando para mim? Quando você segue esses 3 passos, você pode construir uma definição segura. O que é adoração? E eu sei que vocês já ouviram bastantes definições do que seja adoração. Tem alguns irmãos que eles tomam a adoração como sinônimo somente de louvor, tá? Cantar. Isso é adoração. E tem muitas pessoas que falam assim: irmãos, chegou o momento da adoração. Espera um pouquinho. E o que o pastor fez antes disso é o quê? E o que vem depois do momento do louvor é o quê?
Tem alguns que vão falar, não, pastor, o livro que mais fala de adoração é Salmos. Mas espera um pouquinho, Salmos? Só os livros dos Salmos, 5 livros dos Salmos, falam só de adoração? Então, aí nós vemos, irmãos, que essa pessoa está resumindo demais, afunilando demais, esquecendo-se o que o restante da palavra do Senhor nos diz. Então, o que é adoração? Quando nós começamos a retroceder, vamos chegar ao livro de Gênesis. E alguém pode falar, pastor, então a adoração. E eu consigo ver a adoração no capítulo 4 de Gênesis, onde Caim, ele vai oferecer, tá, uma oferta, e Abel também vai oferecer a sua oferta. Pastor, então no capítulo 4 nós já vemos a adoração. Mas um pouquinho antes, já está a adoração. Antes do capítulo 4. Então vamos lá. Que é a adoração? Resumidamente, adoração é render tudo que eu tenho e tudo que eu sou ao senhorio de Cristo. Que é adoração? É render tudo que eu sou e tudo que eu tenho ao senhorio de... Se lembram daquele versículo no Evangelho que diz, nosso Salvador, quem quiser vir após mim, tome a... E que? Você percebem? É render. Quando nós vamos ao livro do Apocalipse, vai aparecer ali 24 anciãos. Tem alguns comentaristas que vão falar que os 24 anciãos estão falando da totalidade da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. A totalidade da igreja. Mas percebam que os 24 anciãos, eles vão fazer algo. Eles vão pegar as coroas e vão prostrar-se. Vão depositar. Ou seja, a adoração é entregar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, render ao senhorio de quem? De Cristo. Muito bem. Irmãos, o ser humano sempre irá adorar. Então, não é a questão se o ser humano um adora e o outro não adora. Porque nós iremos ver na Bíblia Sagrada hoje, no livro de Romanos, que o ser humano sempre adora. Então, a questão não é se um está adorando e o outro não está adorando. A questão é a quem nós estamos adorando. Romanos capítulo 1, versículo 25. Abram suas Bíblias, por favor. Irmãos, tem conceitos ou tem ações das quais nós não podemos nos esquivar, não podemos sair fora. E um desses é a adoração. Leiamos a palavra do Senhor, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 25. Leiamos em conjunto. Diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito. Você percebe? O ser humano sempre irá adorar. Uma criança, então logo nasce, ela já é uma adoradora. Ou ela irá adorar a si mesma, ou ela aprenderá com seus pais a adorar a Deus. Irmãos, ou você adora a Deus, ou você adora a criatura. E quando eu falo de criatura, significa em primeiro lugar a você mesmo. E nós vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão com a idolatria. Irmãos, a idolatria. O que é idolatria? Quando nós falamos de adoração, inegavelmente, inevitavelmente, nós somos transportados, irmãos, à idolatria. Já que o versículo 25 diz, se não adora a Deus, adora a criatura. Mas o ser humano, ele vai fazer um trabalho enorme para negar a existência de Deus, para não adorar a Deus, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, se todo o seu ser, toda a criação aponta para Deus. Mas o mesmo livro de Romanos capítulo 1 diz que ele vai tentar abafar, suprimir a verdade. A verdade está patente, a verdade está ali, mas eu quero negá-la. Não, isso não é cor branca, esse é azul. Não, mas é branco. Não, é azul. Ele vai
mentir, mentir, mentir e trocar a verdade de Deus pela mentira, de tal forma que ele continue adorando o seu ídolo, a criatura, ao invés de adorar ao Criador. Ele só mudará quando o Espírito Santo mudar o seu coração. E ele perceberá que até aquele ponto ele era um idólatra. E agora ele irá adorar ao Deus vivo e verdadeiro. O que é idolatria? Preste muita atenção. Idolatria é tudo aquilo que governa o meu coração. Vou repetir. Que idolatria? É tudo aquilo que governa o meu coração. Vírgula. E que passo a demandar dele o que somente Deus pode me dar. Então vou repetir. Que idolatria? É tudo aquilo que governa o meu coração e eu passo a demandar dele, ou desse objeto, dessa pessoa, o que somente Deus pode me dar. Então vamos trabalhar com algo mais simples ainda. O que está governando o seu coração hoje e agora? Pastor, tem muitas coisas. Mas será que isso é o ídolo? Então perceba, você está demandando dessa pessoa, desse objeto, o que somente Deus pode lhe dar? Por exemplo, a sua profissão governa o seu coração? Você está pensando, eu deveria estar trabalhando? Não, pastor, também não vamos exagerar. Mas espera um pouquinho. A sua profissão se tornou para você o seu ídolo? Quando perguntam o seu nome, você fala o quê? Quem é você? Não, eu sou o doutor fulano de tal. Não, você não nasceu doutor. Seu nome não é doutor. Você está entendendo? Ou seja, a sua profissão passou a incorporar tanto que a sua identidade já é doutor. Não, você não é doutor, você não nasceu doutor. E é muito provável que você não vai morrer doutor. Nós passamos a demandar desse objeto e pessoa que somente Deus pode nos dar. Por exemplo, paz. Quanto no final do ano ficaram assim? Se eu ganhasse a Mega Sena. Eu teria segurança financeira por toda a minha vida. Opa! Se eu tivesse um salário, eu seria uma pessoa muito menos estressada. Opa! Não, se eu tivesse tal pessoa, eu seria de fato uma pessoa feliz. Não, se eu tivesse todos meus filhos aqui juntinhos de mim. E os filhos já estão casados e com filhos, e talvez pela profissão dele, por emprego, eles estão distantes. Mas se eu estivesse aqui, eu seria uma pessoa satisfeita, seria uma mãe satisfeita, seria um pai satisfeito. Vocês percebem como nós colocamos a paz, a satisfação, a alegria em objeto ou pessoas? E o ser humano jamais poderá nos dar o que somente Deus pode nos fornecer. Não busque no ser humano o que somente Deus pode dar. Não busque numa profissão, num objeto, o que somente Deus pode lhe dar, porque vai ser correr atrás do vento. Você vai se cansar e você vai fazer o ridículo. Imagine no pastor correndo no Parque Ipanema. Ei, pastor, tudo bem? Tudo bem. A pergunta lógica, está fazendo o quê? Óbvio, estou correndo. Estou correndo, mas eu acrescento, eu estou correndo atrás do vento, eu quero pegar o vento. E o pastor pifou. Pifou. Fazemos o ridículo. Idolatria faz isso. Irmãos, nós passamos a fazer o ridículo. Passamos a nos comportar como bobo da corte. Porque estamos fora do lugar que Deus planejou para nós. Agora percebam bem, irmãos, que quando nós falamos de idolatria, o que governou o coração de Adão? O que governou o coração de Eva? A serpente. No dia que você comer... É mentira, você não vai morrer, tá? Não vai morrer. Porque Deus sabe. Me perdoe o palavreado. Deus está escondendo o jogo. Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como Ele.
Não, ele está escondendo o jogo. Ele não quer rivais. Ele não quer ninguém como ele. É por isso que você tem capacidade. Você pode ser autônoma. Quem é Deus para te falar o que você pode e não pode? Quem Deus acha que ele é? Acha que ele é Deus? Para te proibir comer alguma coisa? Você pode andar onde bem entender. Você é autônoma. Você é autônomo. O que governou o coração deles? E passaram a buscar num objeto o que somente Deus poderia lhe dar. O que Deus fez? Os expulsou do jardim. Porque o jardim, irmão, simbolizava o templo. O jardim é o lugar templo, o lugar santo do santo, simbolizando, estou falando assim, simbolizando. Você já não pode mais permanecer na minha presença. Por isso o Senhor Deus, depois, lá em Êxodo, capítulo 20, vai falar que Ele não tolera nenhum Deus, nenhuma divindade diante dEle. E como a presença de Deus está em todo o universo, Deus não aceita em lugar nenhum alguém que se apresente como Deus. Fora! Fora! Expulsos. Percebam bem, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos transporta depois a Israel. Imaginem só, se Adão e Eva, pessoas perfeitas, num mundo perfeito, desobedeceram a Deus, agora Deus pega Israel e diz, eu te conduzirei para a terra prometida. Vocês percebem, entre aspas, o novo jardim? Mas na terra prometida, agora há pessoas que serão expulsas. Por quê? Porque a maldade e o pecado aumentaram sobremaneira. Não podem permanecer na terra. Serão expulsos. E lá vai Israel, como mão de Deus, como chicote de Deus, como instrumento de juízo. Mas o próprio Israel, habitando a terra prometida, habitando novamente, entre aspas, o jardim, me acompanhem no raciocínio, eles iriam se revoltar contra Deus, iriam ser idólatras e eles mesmos teriam que ser expulsos da terra. E ali vem o exílio. Mas, irmão, bendito seja o Senhor. Vamos parar por aqui, porque não vamos nos afastar demais. Então, o que é idolatria? É tudo aquilo que governa o meu coração e passo a demandar dele, desse objeto, da pessoa, o que somente Deus pode nos dar. Muito bem, avancemos. Irmãos, agora prestem muita atenção. Pastor, qual é a importância da adoração na igreja? Irmãos, a adoração é essencial. Sabem por quê? Porque na adoração nós passávamos a nos apropriar e a modelar a nossa identidade enquanto igreja. Nós passamos a nos apropriar e modelar a nossa identidade enquanto igreja. Vou colocar mais simples. A quem você adora te define. Mais uma vez, a quem você adora te define. Por exemplo, Elias, eu sou profeta do Senhor. Como ele se definia? Pelo Deus que ele adorava. Quando Jonas, lembra? Parafraseando, eu sou profeta do Senhor. Desobediente para lá. Mas ele se identifica a que ele adorava. Se ele estava adorado ou não, não é o tema hoje. Mas os profetas se identificavam a quem eles adoravam. A sua identidade se fundamentavam no Deus vivo e verdadeiro a quem eles adoravam. Eu não sou profeta de Baal, porque eu não adoro a Baal. A quem eu adoro é ao Deus vivo e verdadeiro, o Senhor dos Exércitos. Isso me define. Você está entendendo? A quem você adora te define. Mas preste atenção, segundo lugar. Como você adora te modela. Como você adora te modela. Por exemplo, no livro de Levítico, o Senhor vai dar uma série de regras de como adorar. No livro de Êxodo, irmãos, o Senhor vai falar a quem eles estavam adorando. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de pacto. Eu sou o Senhor. E o Senhor fez tremer um monte. E saía fumaça. Irmão, se havia uma manifestação visível da glória de Deus. E Deus pronunciou 10 palavras, 10 mandamentos.
E quando encerram seus 10 mandamentos pronunciados pela boca de Deus, tá? O povo diz, Moisés, não fale mais do Senhor, porque vão morrer. Seja você o mediador. Mas no livro Levítico, o Senhor vai ensinar agora como adorá-lo, porque o Senhor iria moldar os desejos, os apetites, o coração do seu povo, o caráter do seu povo. Porque preste muita atenção, se a sua adoração, e eu vou falar bem claro, for bagunçada, toda a sua vida será bagunçada, não tem jeito. Quer conhecer uma pessoa? Veja como ele adora. Se ele é bagunçado na adoração, ele vai ser bagunçado na finança, ele vai ser bagunçado no seu relacionamento conjugal, ele vai ser bagunçado no seu relacionamento com amigos, ele vai ser bagunçado na empresa onde ele trabalha. Por quê? Porque como adora, está moldando o seu caráter. Se ele adora com seriedade e reverência, ele será um homem ou uma mulher de palavra. O sim é sim, e o não é sou reverente. Vai trabalhar a questão da dependência do Senhor. Vai trabalhar a questão da alegria e da confiança no Senhor. Mas quem é relaxado ou relapso? Quem é bagunçado, será bagunçado também em toda a área da sua vida, porque como adora, se irá refletir no seu dia a dia. Não se enganem disso, tá? Não se enganem quanto a isso. Avancemos. Pastor, o senhor já está falando da adoração, falou da idolatria, falou da importância a quem nós adoramos e como adoramos. Agora, vamos avançar. Vamos a precisamente a nossa definição. A igreja é a comunidade pactual que adora a Deus. Irmãos, só um parênteses. Abram suas Bíblias, por favor. Enquanto abrem suas Bíblias, eu vou esclarecer algumas coisas. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5. A igreja é a comunidade ou povo do pacto, da aliança. Se os irmãos se encontraram, permaneçam com suas Bíblias abertas. Irmãos, toda vez que o irmão veja o termo pacto e aliança, e hoje vamos esclarecer, os pactos na Bíblia Sagrada sempre têm esses ingredientes que eu escrevi aqui no quadro. Ali a Lenice me ajudou a escrever, na letra mais bonita. Em primeiro lugar, sempre quando o pacto está presente, a primeira coisa que Deus faz é mostrar quem Ele é. Eu sou o soberano. Eu te tirei da terra do Egito. Eu te tirei da casa de escravidão. Eu sou teu Senhor. Soberania. Sempre no pacto, soberania. A primeira coisa, Deus se apresenta como soberano. Em segundo lugar, Deus sempre vai dar as suas leis, porque é impossível nos relacionarmos com Deus sem leis. Sem leis. É por isso que o Senhor falou, de todas as árvores, aliás, de todos os frutos, você poderá? Uma lei, você pode, não você pode. Se Deus não tivesse falado isso, ele não poderia comer. Mas de uma você não, é lei. No pacto, sempre Deus se apresenta em primeiro lugar como soberano. Em segundo lugar, Deus apresenta suas leis. Em terceiro lugar, Deus irá falar a respeito dos seus juízos, seu julgamento. Se você comer, você morrerá. Mas se você não comer, você viverá. Ou seja, sempre está o juízo e do lado está a promessa. A desobediência, as suas consequências da desobediência e a consequência da obediência. Em Deuteronômio capítulo 28 aparece muito claro. Se ouvires a minha voz, as minhas bênçãos te alcançarão. Mas depois no versículo 15 em diante, se você não ouvir, as maldições vão te alcançar. Estão percebendo a questão pactual? E por último, sempre há a questão do progresso. Deus quer a continuidade da descendência santa, mas na obediência, na obediência. Agora sim, esclarecido isso, fecho o parêntese e vamos ao livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 5.
Agora já trabalhamos bastante a questão da adoração, agora vamos trabalhar a igreja como comunidade pactual. Leiamos o versículo 5, em conjunto, por favor. Leiamos? Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sabe, irmãos, agora precisamos entender o que é pacto e o que é aliança. Isso é importantíssimo para saber a nossa identidade. Para saber a nossa identidade. O que é pacto, o que é aliança? Não é algo para teólogos, é algo para nós, para o crente. Na Bíblia Sagrada, vão aparecer dois aspectos. E aqui eu vou fazer uma crítica. Tem alguns teólogos que falam, não, pacto significa vínculo. Mas outros vão falar, não, pacto significa cortar ou separar. E ali eles ficam brigando. E parece que eles não percebem que ambos conceitos estão certos. E não são contraditórios. Em primeiro lugar, em nosso contexto diário, o que significa pacto? O que significa aliança? Significa isso. Imaginem aqui uma outra pessoa, tá? O meu igual. Eu falo assim, Diego, eu tenho um carro para te vender. Se você quiser comprar, eu vendo por 25 mil reais. Diego, Pastor Nelson, excelente negócio. E eu tenho 25 mil reais e eu quero o seu carro. Diego, maravilha. Estende a mão. Trato feito. Ou seja, eu vou me beneficiar dos 25 mil reais e ele vai se beneficiar do meu lindo e maravilhoso e esportivo carro. Foi uma negociação, um acordo entre iguais. É ou não é? Mas quando nós falamos, a Bíblia tem sua própria linguagem, quando Deus vai falar de pacto, não é um acordo entre iguais. Nananina, não. Em primeiro lugar, porque Ele é o Criador e você é criatura. Em segundo lugar, porque Ele é rei e você é súdito. Ele é imortal e você é mortal. Ele é infinito e eu sou finito. Então, não é um acordo entre iguais. Em segundo lugar, irmãos, a parte que se beneficia sou eu. Ou seja, se você hoje parasse de existir, Deus continuaria a ser Deus, com a mesma glória, com o mesmo poder, com a mesma soberania, porque por incrível que pareça, escute bem, por incrível que pareça, Deus não precisa de mim. Me custa entender, né? Mas Deus não precisa nem de mim, nem de você, de ninguém. Ele é autossuficiente. Ele não carece de nada e de ninguém para ser o que Ele é, nem para ser feliz. Deus não carece. Então, irmãos, o que é pacto de acordo à Bíblia? Vamos ler em conjunto? É um vínculo. Mais uma vez, é um? Então, irmãos, pensem em sua mente a seguinte figura. O Criador, o Rei soberano, que não carece de nada e ninguém, ele quis estabelecer um vínculo com este pobre pecador, finito, limitado, em tudo dependente. Isso significa pacto, isto significa aliança, é um vínculo de amor, é um vínculo de amizade, é um vínculo de graça, é um vínculo do Deus bendito com este pobre pecador. Não é entre igual, é assim. Vínculo. Irmãos, e por que Deus fez assim? Lembra que nós falamos que Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança? Cantamos isso, né? Deus de aliança. Lembra? Irmãos, nunca se esqueçam. Deus é o original, eu falei ontem, e nós somos a cópia. Deus é o original e nós somos a cópia. Não se esqueçam que a Bíblia Sagrada nos mostra que existe a Trindade. Tá? Em primeiro lugar, e anotem bem isso em seu coração, há um vínculo eterno entre a Santíssima Trindade. Há um vínculo de amor. O Pai ama o Filho ama o Pai e o Filho amam no Espírito Santo, e o Espírito Santo ama o Filho e o Pai. Eternamente eles se amam entre si. Um vínculo de amor. Em segundo lugar,
há um vínculo de honra e glorificação mútua. Pai, glorifica teu nome. Glorifica o Filho. Está lembrando disso? Irmãos, há um vínculo de glorificação e fidelidade mútua, de honra. Irmãos, por isso é que Deus, ao se relacionar, Ele não se pode relacionar, não estou falando colocando limites a Deus, sino que a própria natureza pactual de Deus está estampada na criação, está estampada, irmão, na criação, e acima de tudo com a igreja, porque Ele é o Deus pactual. Ou seja, Ele se relaciona de forma pactual. Há um vínculo de amor, há um vínculo de fidelidade, e Deus transporta isso, esse termo de vínculo, irmãos, para a sua igreja. Por isso a igreja é chamada, irmão, do povo do pacto, o povo do vínculo. Avancemos. Mas, pastor, e a questão da separação, cortar? Irmãos, havia o sinal da aliança no Antigo Testamento. E aqui os meninos aos 8 dias, naquela época, aos 8 dias nascidos, irmãos, eles sofriam, irmãos, um pequeno corte na sua genitália. Era cortado. Era chamada circuncisão. E por que o Senhor Deus fez isso? Deixa eu esclarecer. Não era um sinal de nacionalidade. Muitos povos na antiguidade praticavam a circuncisão. A Bíblia Sagrada mostra claramente que a circuncisão era um sinal do vínculo que eles tinham para com Deus. E que simbolizava isso? O cortar o separado, consagrado. Vocês são um povo para mim separado dos outros, porque você tem um vínculo comigo. Por isso que vocês vão ser santos. Eu, Senhor, sou santo. Por isso vocês vão andar nesse caminho, porque vocês são separados, consagrados. E isto nos mostra também o caráter de Deus. Porque santidade não significa somente moralmente puro, significa separado de toda pecaminosidade, separado daquilo que é impuro. Deus se afasta, Ele não tolera o imundo. Me acompanhe no livro de Apocalipse, por favor. Capítulo 22, versículo 14 e 15. Por isso que no último capítulo da revelação divina aparecem esses termos. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14 e 15. Espera um pouquinho. Leiamos em conjunto, versículo 14 e 15, diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas, olha só, versículo 15, fora, mais uma vez, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Isso, irmãos, você percebe como o caráter santo de Deus, consagrado, do Deus pactual, fica simbolizado claramente na circuncisão, que era a marca do sinal do pacto no povo. No povo. Propriedade de Deus. Agora, meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de Malaquias. Vamos trabalhar um pouquinho mais o conceito de pacto, de aliança. Vou repetir. A quem adoramos nos define. Como adoramos nos modela. Se nós somos a comunidade pactual, nós devemos refletir o Deus pactual. Mais uma vez,
Se nós somos a comunidade do pacto, devemos ser o reflexo do Deus de pacto. Mais uma vez, se nós somos o povo do pacto, a comunidade do pacto, devemos refletir. Tá. Pergunta: como se define casamento? O que é casamento? Aliança. Mas se você pergunta na faculdade, irmãos, os professores e os próprios alunos, eles vão definir o casamento como um contrato, tá? Que surgiu historicamente da classe burguesa para poder proteger as propriedades. E a mulher é tratada como uma mercadoria. Mas na Bíblia Sagrada rejeita essa ideia. O que não se estão preocupados com a Bíblia. Veja bem comigo, por favor, no capítulo 2, versículo 14, como Deus define casamento. Foi Deus quem instituiu o casamento. Foi Deus. Então, só Ele tem o direito de definir o que é e o que não é casamento. Nós não temos esse direito. Não. Capítulo 2, versículo 14. Leiamos em conjunto, por favor. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua... Você percebe, irmãos, que aqui o conceito de companheirismo aparece? E ele já tinha aparecido lá no capítulo 2 de Gênesis, quando Deus cria a mulher para ser a companheira, ajudadora, idônea. Irmãos, por que a mulher foi trazida à existência? Porque Adão estava só. Ele carecia de uma companheira. E veja bem, irmãos, que durante toda a Bíblia, percorrendo a Bíblia, essa questão pactual vai surgir. E aqui no versículo 14 aparece tanto companheirismo quanto aliança. Então, o que é o casamento? É um pacto de companheirismo. Mais uma vez, é um pacto de pacto. Mas por que Deus definiu o casamento como um pacto? E agora vocês já sabem. Sabem ou não sabem? Por que Deus definiu o casamento como um pacto? Nós somos a cópia e Ele é o original. Nós devemos refletir o original. O casamento deve ser um reflexo do Deus pactual. Por isso é que Deus exige fidelidade do cônjuge. Porque Deus é fiel a si mesmo. E Deus é fiel às promessas dadas ao seu povo com quem Ele fez vínculo. Por isso que Deus exige verdade, porque Ele é o Deus da verdade e exige que seu povo fale a verdade. Por isso Deus exige amor, porque Ele amou a sua igreja como Cristo amou a sua igreja. Vocês estão entendendo? Então pacto é muito mais do que nós até agora talvez estávamos imaginando. E é por isso que Deus fica tão indignado quando o pacto é quebrado. Porque Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel à sua palavra. Porque quando rompemos o pacto conjugal, nós estamos falando Deus é a si mesmo. Por qualquer coisa pecaminosa, Deus rompe seu pacto com sua igreja. Meu Deus. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos envergonhando o nome de Deus. Nós estamos falando para todo mundo que Deus age dessa forma. Vocês estão entendendo? É por isso. Está aqui no livro de Malaquias. Depois continuem a ler. Deus é o Deus pactual. Abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 54. E veja bem como Deus fala de si. Isaías 54, versículo 5. Capítulo 54, já estamos chegando ao fim. E o versículo 5. Ontem nós já falamos da grande história da redenção. Criação, queda, redenção, restauração. E nós estamos falando hoje do povo pactual, comunidade do pacto, que ela cumpre a função de falar a respeito da restauração de todas as coisas.
Porque a igreja já é o prenúncio do novo dia. Você faz parte da nova humanidade. Lembra disso? Você faz parte da nova humanidade. A pergunta que não quer calar: pastor, o Senhor vai criar novo céu, vai ter novo céu e nova terra. E os habitantes desse novo céu e nova terra? Quem são esses habitantes? Você. Você. Eu, pastor. Você. Você não é nova criatura. Você. Habitante do novo céu e da nova. É você que vai entrar nessa cidade. Nós acabamos de ler em Apocalipse 22. Você vai entrar nessa cidade. Pela graça e a misericórdia de Deus, porque sua alma foi lavada e purificada pelo sangue do Cordeiro. Você está com nova veste de justiça. Você tem nova veste de justiça, porque nenhum imundo entrará lá. Você é purificado pelo sacrifício de Cristo. Nenhum injusto chegará lá. Você é justificado pelo sacrifício de Cristo. Por Ele. Vocês entendem porque eu falei tanto ontem e hoje de manhã no início? Tudo é Cristo. Não há nada fora de Cristo. Sua salvação, sua restauração, irmãos, sua cura, tudo tem Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Vamos ler. E eu falei? Obrigado, me empolgo, desculpe. Versículo 5, leiamos. Porque o teu Criador é o teu... Opa, mais uma vez. Porque o teu Criador, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome. E o Santo de Israel, Ele... Você percebe que Deus mesmo assume para si o nome pactual? Eu sou o teu marido. E agora nós já entendemos. Porque casamento é definido como pacto, como aliança. Chegando à conclusão. Tem outros termos na Sagrada Escritura que vão falar a respeito da igreja. Irmãos, que a igreja é a esposa, termo pactual. Que a igreja é a noiva, termo pactual. Vai falar da igreja como família, porque quer enfatizar que não fomos adotados. Querem ver? Gálatas, por favor, capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Leiamos, por favor. É a comunidade pactual que adora a Deus. É chamada de esposa. É por isso que Efésios capítulo 5, quando vai falar de amar a esposa, se entregar por ela, lembra? Depois no finalzinho vai falar, mas eu estou falando do mistério, estou falando de Cristo. Estou falando de Cristo. A sua igreja. Questão pactual. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 26. Leiamos. Pois todos vós sois filhos de Deus, ante a fé em Cristo Jesus. A igreja vai falar a palavra vai falar da igreja como família, porque quer enfatizar que não fomos adotados. A todos quantos lhe receberam, deu-lhe o seu poder de serem chamados filhos, você foi adotado. Você faz parte da família. Vai falar, irmãos, da igreja como corpo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Me acompanhem, por favor. Vai falar da igreja como corpo para falar a respeito da sua união e da sua codependência. Embora sendo muitos, somos somente um corpo em Cristo. Unidade. Leiamos. Capítulo 12, versículo 12. 12º capítulo. E o 12º versículo. É o sotaque, né? 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Leiamos. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Então é chamada de família para enfatizar que fomos adotados. É chamado de corpo para falar da nossa união com Cristo e união um com os outros por Cristo e da nossa codependência, tanto um dos outros quanto de Cristo. Agora a Bíblia também vai falar da igreja como templo, para falar a respeito da dinâmica. Me acompanhem, por favor, em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5.
para falar a respeito da dinâmica da igreja do Senhor. A igreja do Senhor está sendo construída. A igreja do Senhor está sendo construída. E não é um templo morto. Não. É um templo vivo. Alguém, um adolescente vai falar, pastor, que coisa mais doida, louco. Um templo vivo? Como que será um templo vivo? Vamos ler. Versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor em conjunto. Que diz? Também vós mesmo, como que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de quem? De novo Cristo. Mas pastor, Cristo está em tudo. Está. Está. Porque dele, por meio dele e para ele são todas. Ele, o Redentor. Ele está construindo a igreja para ele mesmo, porque ele é o herdeiro do universo. Ele é o herdeiro da igreja. É para ele. É para ele. Para a glória dele. Essa grande história se trata dele. E por último, João 15, 5. Vai falar da igreja como ramos da videira, para enfatizar a fonte de vida. A fonte de vida não está em nós. Não é produzida por nós. João capítulo 15, versículo 5. Leiamos, versículo 5, em conjunto. Eu sou a videira, vós sois ramos. Quem permanece em mim e eu nele. De novo, esse dá muito fruto. Mais uma vez a última parte, porque sem mim, está falando Cristo. Sem mim, nada. Nada. A quem iremos? Falou Pedro. A quem iremos, Senhor? Só tu. Por isso, irmãos, você não é qualquer coisa. Você foi chamado por Deus para ter um vínculo. Você não era merecedor desse vínculo. Você não tinha qualificação nenhuma. Você não tinha qualificação nenhuma que chamasse a atenção em Deus e falar, não, eu vou sair ganhando fazendo vínculo com Ele. Não. Permita-me falar, vou falar de mim, com muito respeito a vocês. Eu sou mala sem alça. Sem rodinha, feita de papelão, carregada de pedra e em dia de chuva. Carrega. Mas sabe quem me carrega? Meu Redentor. Ele me carrega. E suspeito que você não é diferente de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o Redentor que nós temos. Ele fez um vínculo conosco. Nós devemos sentir todos os dias gratidão, louvar ao Senhor. Ele cuida de mim, Ele fez um vínculo de salvação, de amor eterno. Ele me atraiu para perto dEle, eu sou filho dEle, eu sou ovelha dEle, do seu pastoreio, eu estou debaixo da sua proteção. Ele me separou para Ele, eu sou consagrado para Ele, eu vivo para a glória dEle, eu sou uma nova criatura, eu sou parte da nova humanidade, eu habitarei na cidade santa. E tudo isso por causa do meu Redentor bendito e louvado seja Cristo Jesus, hoje para... Louvamos a Ti, ó Pai, nesta manhã. E o nosso coração se alegra, se regozija em Ti, ó Pai. Maravilhosa salvação, bendita Trindade. Louvamos a Ti, ó Pai. Louvamos o nome do Senhor por tão grande salvação. Chamados de comunidade do pacto. Louvamos a Ti, ó Pai. E neste mundo, é o nosso dever refletir o Deus pactual. A quem nós adoramos não define, e como adoramos modela o nosso caráter. A semelhança de Cristo,
Cristo, o modelo é Cristo, o modelo é Cristo. A cada dia possamos nos parecer mais a Cristo Jesus, nosso Senhor e bendito Redentor. Amém.